Fala, minha galera, e aí, beleza? Vamos lá, meu bacana, minha bacana. Vamos dar continuidade, tá certo? Às aulas de biologia do segundo ano. Hoje a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, tá certo? Vou logo avisando a você, se não é inscrito, se inscreva e já vá dando like aí no vídeo para a gente continuar o trabalho, certo? Então, desculpe o cenário hoje, eu preferia estar na escola, tá certo? Seria melhor para nós trabalharmos, mas não podemos estar na escola por causa da questão do isolamento, tá certo? Então, vamos trabalhar, vamos dar prosseguimento, tá bom? Veja só, hoje a gente vai começar uma parte muito importante da biologia dos seres vivos, tá certo? Que é a questão da botânica, tá bom? A botânica é a área da biologia que estuda as plantas, o reino plantae, tá certo? Como vocês conhecem. À medida que o vídeo for passando, eu vou colocando aqui os nomezinhos para vocês não se perderem, tá? Porque a gente não tem um quadro, só tem esse pequeno espaço que eu já usei de uma certa forma para vocês entenderem aqui uma outra parte dessa aula, tá? Mas à medida que eu for falando os nomes aqui, eu vou colocando aqui do lado, tá certo? Eu acho que eu vou colocar por aqui. Aí vocês vão prestando atenção para não se perder e anotando, tranquilo? É o seguinte, reino plantae, tá certo? A gente começa com as características. Quais são as características principais do reino plantae, tá certo? Primeira delas, tá? Vamos colocando aqui do lado. Primeira delas é a questão dos seres serem, ficou meio estranho, né? Mas dos seres vivos desse reino, eles serem pluricelulares, tá certo? Compostos de mais de uma célula. Logo, eles apresentam tecido, são seres que têm tecido. A gente viu, tá? Viu de bactérias, protozoários, algas, fungos, tá certo? Alguns desses unicelulares, compostos de uma única célula. Mas quando a gente viu vírus na última aula, fungos na última aula, tá certo? A gente viu que os fungos, a maioria são pluricelulares, mas eles não formam tecidos. Tranquilo? As plantas sim, as plantas são os primeiros seres a formarem tecidos verdadeiros. Tranquilo? Que a gente chama assim. Vamos lá. Segunda característica, são seres eucariontes. A gente vai estar lembrando isso para vocês, mas o que danado é um ser eucarionte? Tá? Ser eucarionte é aquele que não tem carioteca, a membrana nuclear, tá bom? Tranquilo? A gente diz que não tem um núcleo organizado. Não tem como saber, professor, eu já disse a você e vou repetir. Tem como saber sim. Seres procariontes não têm carioteca. Seres eucariontes têm carioteca. Quem são os procariontes? Bactérias. Eucariontes, o resto. O que não for bactéria é eucarionte. No caso aqui eu estou falando de plantas, então elas só podem ser eucariontes. Tranquilo? A gente tem também que as plantas são seres autotróficos ou autótrofos. O que é isso? São seres que produzem seu próprio alimento. Aí, as plantas produzem seu próprio alimento a partir de que mecanismo? Fotossíntese. Então são seres autotróficos, fotossintetizantes. Beleza? A gente também tem o seguinte, plantas são seres que têm células e consequentemente a gente chama de células vegetais. As células vegetais, elas têm umas certas diferenças para as outras células. Uma diferença importante que essas células têm é a questão da parede celular. O envoltório externo dessa célula, além da membrana plasmática, a parede celular, das plantas é composta de obviamente, de um material chamado celulose, certo? Esse composto é formado de fibras, é o principal composto da parede, tá certo? E essa celulose, por exemplo, é usada para fazer as folhas do nosso caderno, dos nossos livros, tranquilo? A gente tem também o seguinte, eles são seres que têm uma reserva de energia. Essa reserva de energia a gente viu lá nos fungos,
ela é chamada de glicogênio, tá? Como é o nosso exemplo também, que também temos glicogênio como reserva de energia. Várias moléculas de glicose se unem para formar o glicogênio. No caso da planta, a reserva energética dela não é glicogênio, é o amido. Tranquilo? E a característica mais importante, tá, das plantas, que é o que distingue bem ela dos grupos das algas verdes, por exemplo, tá? É a questão dela ter um embrião protegido. O embrião nas plantas é um embrião protegido. O desenvolvimento do embrião se dá às custas do organismo feminino. Tranquilão? Beleza? Desculpa, tá? A questão de não ter o quadro, tá? Mas a gente faz do jeito que pode. Não sei se dá pra ver direito algumas palavras, mas se não der, eu falo pra você, tá certo? Qual é a palavra? Então, o que é que eu deixei separado aqui? A gente já viu as características principais das plantas, do reino Plantae, dos seres que compõem esse reino, beleza? Então, o que é que eu fiz aqui pra vocês? Aqui eu fiz a questão da evolução das plantas. Vou dar uma puxadinha mais pra lá, só pra ficar melhor um pouquinho. Para eu aparecer melhor no vídeo. Aí a gente vai. Vamos lá. Eu coloquei aqui um cladograma que a gente viu nas aulas de taxonomia, tá certo? É um esquema onde a gente tem como é que eu posso dizer, o parentesco dos seres, tá certo? Os seres vão evoluindo a partir de outros, tá? Como a gente viu lá em taxonomia, tá bom? Então veja só. Quando eu falei de algas, eu falei de umas certas algas chamadas clorófitas, algas verdes, tá bom? E lá eu falei, elas vão dar origem às plantas. Então, na base aqui do nosso heredograma, na pontinha aqui, ó, tá? Até pintei de vermelho, não sei nem se dá pra ver o ponto. A gente tem as algas, no caso aqui, algas verdes, beleza? Algas verdes ou clorófitas. Lembrando que eu estou sempre colocando o nome aqui do lado para você não esquecer. Essas algas verdes ou clorófitas, qual é a diferença delas para as plantas? Aqui em cima vai ter vários tipos de plantas. Os 4 grandes grupos de plantas, que eu vou colocar como letra A, certo? Letra B, deixa eu ver se dá para ver aí. Tá. Letra C e letra D. Estou colocando assim para facilitar o esquema, porque senão não ia dar para colocar os nomes, tá certo? Mas os nomes, mais uma vez, eu vou colocando aqui do lado para você não esquecer. Dá pausa no vídeo, escreve e dá o teu jeito, beleza, benção? Então, veja, o que é que acontece aqui? As algas verdes, elas têm uma diferença principais entre as plantas, com as plantas, né? Em relação às plantas. A primeira delas é a questão do seguinte: as algas, elas, o embrião que elas formam, tá? Que a gente chama assim, eles vão se formar dentro d'água. Então não é um embrião protegido, certo? Então, o que é que aparece aqui de característica? Vou colocar aqui de azul, tá bom? Tá aqui, ó. O que é que aparece de característica aqui? Eu vou chamar de característica 1, tá? É a questão do embrião ser protegido. Sempre colocando aqui do lado e vão prestando atenção. Esse embrião protegido, por exemplo, aparece lá nos répteis, tá? Os anfíbios, no caso, que vieram antes dos répteis, a reprodução dele acontece dentro da água, tá certo? A fecundação acontece dentro da água, então não é um embrião protegido. No caso de alguns répteis, esse embrião vem protegido por uma camada, tá? Uma camada calcária que a gente chama de ovo. O embrião está dentro do ovo, certo? Aí, a partir daí, todos os outros seres vão ter um embrião protegido. No caso das plantas, tranquilo também, mesmo estresse. Sem estresse, as algas não tinham esse embrião protegido e as plantas começam a ter esse embrião protegido através de alguma estrutura, que é o que a gente vai ver ao longo das aulas. Depois desse embrião ser protegido, surge o primeiro grupo. Aqui, ó, o embrião protegido, surgiu o primeiro grupo, o grupo A. Esse grupo A a gente chama de briófitas, tá? Primeiro grupo, as briófitas. Colocando aqui do lado.
Após as briófitas, surge uma nova característica, característica 2. A característica 2 é a questão de surgir os vasos condutores. Alguns vegetais, a partir daqui, com exceção das briófitas, eles têm vasos condutores. São canais que circulam por dentro da planta, transportando nutrientes. Esses vasos condutores, a gente já vai saber o nome deles nas próximas aulas. Surgiu esses vasos condutores, surge o segundo grupo. O segundo grupo são as pteridófitas, ou plantas vasculares sem sementes. Após as pteridófitas, a gente tem uma terceira característica aparecendo aqui nesse cladograma, que é uma questão muito importante para disseminar as plantas pelo ambiente. A questão da semente. Surge a semente. A semente, com o aparecimento dela, surge um terceiro grupo de plantas, conhecido como gimnospermas. E, para finalizar, o ápice, ou o auge do auge, vamos dizer assim, do grupo de plantas, tá? O último grupo, o grupo D, ele surge a partir de uma nova característica, tá? Vou chamar aqui característica 4, que é o aparecimento, surgimento, a formação da flor e, consequentemente, do fruto. Então, surge o quarto grupo, que é as angiospermas. Belezinha? Sem estresse. Vamos a coisas importantes aqui, tá certo? A gente classifica essas plantas também de uma outra forma, tá? Beleza, briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Mas existem outros tipos de classificações. A primeira delas é o seguinte: essa primeira classificação comporta todas elas, menos as briófitas, tá? Todas essas três aqui, ó, tá bom? Vou circular não, só dizer. Pteridófita, gimnospermas e angiospermas são chamadas de plantas traqueófitas. O que é isso? São plantas vasculares, são plantas que têm vasos condutores. Todas elas têm. Consequentemente, a briófita é uma planta avascular, não tem vasos condutores. Beleza? Tranquilo? Segunda classificação. Essas plantas briófitas e pteridófitas, tá certo? Elas necessitam muito de água para reproduzir. Eu vou dizer lá depois, quando a gente for falar de reprodução delas, certo? Consequentemente, tá? Elas são, como as plantas principiais, né, os princípios, os primórdios, elas não são plantas muito grandes, de porte alto, muito alto, certo? Como a gente vê plantas enormes aí. Essas plantas que não têm um porte tão alto, a gente chama de vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas. E essas duas, gimnospermas e angiospermas, a gente já tem um porte mais alto, a gente chama de vegetais superiores. Mais uma nova classificação, isso tudo são nomes que a gente vai ficar falando o tempo todo. A gente tem o seguinte, eu até esqueci de falar lá nas traqueófitas, tá? Quando eu falei que essas três aqui têm vasos condutores, são traqueófitas. Elas podem ser chamadas de comórfitas, tá? Comórfitas, se eu não me engano é isso, meu Deus. Deixa eu ver se eu falei certo. Cormófitas, coloquei o nome aqui, tá? O que é uma planta cormófita? São aquelas que têm verdadeiramente raiz, caule e folhas. Briófitas, elas não têm raiz, não têm caule, não têm folhas. Chega lá, a gente fala sobre isso, tá? Mais uma outra classificação, essa também bastante importante. As
briófitas e as pteridófitas, tá? Elas são chamadas de criptógamas. O que é uma planta criptógamas, tá? Não é criptógamas, não, é criptógamas. São plantas que têm o seu gameta escondido, ele tem o seu sistema reprodutor escondido, tá certo? Ele não está evidente e aparente. Consequentemente, o que vai acontecer aqui com essas duas é que elas não produzem sementes. Então, criptógamas são plantas que não têm um sistema reprodutor aparente, evidente, está escondido, tá certo? E elas não produzem semente. Já gimnospermas e angiospermas, elas são plantas fanerógamas. O que é uma planta fanerógamas? Tem o sistema reprodutor aparente, o gameta aparente, tá certo? Então, essas fanerógamas, elas também são classificadas com um outro nomezinho, espermatófitas, tá? Ou seja, são plantas que produzem esperma? Não. Esperma é gameta. Então, espermatófitas, plantas que produzem gametas. Gametas não, desculpa, sementes, tá? Esperma é semente. Então, só para lembrar, briófita, pteridófita, criptógamas, não produzem semente. Gimnospermas e angiospermas, fanerógamas, produzem semente. Tranquilo? E aqui, para finalizar essa primeira aula de introdução, a gente vai para a questão da reprodução, certo? Que é basicamente a mesma coisa em todas as plantas. Só muda algumas estruturas que ao longo de cada aula, de cada grupo, a gente vai vendo essas estruturas, certo? Mas basicamente o processo é o seguinte: existem dois adultos, tá, na reprodução das plantas. Um adulto que a gente chama de gametófito e um adulto que a gente chama de esporófito. O nome já diz muito sobre eles. O gametófito, tá, ele é um indivíduo formado por células haploides, N, vou botar aqui, ó. Espero que tenha estudado isso, professora Adriana, tá bom? O gametófito, como o próprio nome diz, ele vai produzir os gametas. Eles sofrem mitoses, tá? E formam os gametas, que também são células haploides, N, tá certo? Esses gametas, eles têm a função básica de se unir. Então, a união do gameta a gente chama de fecundação. Os gametas fecundam, fecundação, tá bom? E, pela simples matemática, se eu tenho dois gametas, N com N, 2N com N, a célula que nasce é chamada de zigoto, uma célula diploide. O zigoto, ele vai sofrer mitoses aqui também, tá bom? E vai crescer. Ele vai se desenvolver em um organismo adulto chamado de esporófito, consequentemente também diploide, tá bom? Aqui, ó, 2N em cima dele. Esse esporófito, como o próprio nome diz, esporófito, produz esporos. Os esporos são células haploides, N. Um mecanismo que produz a partir de células diploides, células haploides, a gente chama de meiose. Meiose. E nesse caso aqui, como a gente já viu em outras aulas, tá? Lá em algas, protozoários, a gente viu que esse tipo de meiose é uma meiose espórica, porque produz os esporos. Os esporos germinam, tá? Sofrem um processo de germinação.
e, consequentemente, vão se transformar num organismo adulto chamado de gametófito para retomar o ciclo. Tranquilo? Então veja, esse tipo de mecanismo aqui, a gente conhece ele por alternância de gerações, ou metagênese, ou ainda ciclo haplodiplonte, certo? Um nome bem complicadinho, né? Mas a gente vai ficar chamando alternância de gerações para facilitar. Mas lembre que tem esses nomes, metagênese e ciclo haplodiplonte. Tá bom? Basicamente, todas as plantas se reproduzem desse jeito. Vai ter algumas diferenças na medida que a gente for falando dos grupos de plantas, tá certo? Algumas diferenças básicas, mas é basicamente isso aqui e isso, tá bom? Um cheiro na criança, um cheiro na família. Me desculpe o transtorno nessa primeira aula. Estuda, miséria.